Então vamos iniciar um assunto chamado pH, né? Que é justamente o nome dado como potencial hidrogênio, certo? Esse pH está muito relacionado com o que chamamos de concentração de H+, que de alguma forma, de maneira bem natural, a água ela poderá liberar esse H+, certo? Sendo a água o componente mais abundante nos sistemas biológicos, é de se esperar que a água e seus íons desempenhem um papel muito importante nesses sistemas. A água se dissocia espontaneamente em íons H+, e íons OH-, certo? No caso aqui, sempre quando for me relacionar a próton, né, eu vou me relacionar a íons H+. Quando for me relacionar a esse OH-, eu vou chamar de hidroxila, tá, pessoal? Então veja, como regra, o íon H+ se unirá com outra molécula de água, certo? Então veja, quando acontece essa dissociação da molécula de água, o que nós temos como regra lá na química, né, é que os átomos eles não podem ficar isolados na substância. Então veja, aqui a molécula de água ela não está isolada, os átomos estão agrupados. A hidroxila está junto, no caso, o átomo de hidrogênio está junto com o átomo de oxigênio. Mas aqui o íon H+, né, esse próton não está junto a outro átomo para ele, né, de alguma maneira tentar estabilizar ali, né, vendo um parâmetro ali dentro da eletrosfera do átomo, ele tem que estar junto a outro átomo para ele estabilizar essa eletrosfera, né? Então sempre ele não é encontrado dessa forma, tá, pessoal? Então no caso, o que vai acontecer é que esse átomo aqui, o hidrogênio, o próton H+, ele vai se unir a outra molécula de água, certo? Sempre quando há essa dissociação, ele vai se unir a outra molécula de água e formar o hidrônio, certo? Que é composto por H3O, ou seja, 3 moléculas de hidrogênio ligadas ao oxigênio. Claro que dentro da regra do quinteto, nós sabemos, ele está instável eletricamente. Então aí por isso que ele é positivo, né? E necessita de um outro átomo para fazer um compartilhamento elétrico e estabilizar a sua molécula ali. Mas quando acontece isso na água, o hidrônio ele tem essa referência, essa influência elétrica de maneira a atrair o que? Os íons negativos para ele, tá? E é através dele que nós vamos determinar o pH das substâncias, o pH das soluções, certo? De maneira mais conveniente, o que a gente chama aí nos livros, por exemplo, a gente sabe que é o hidrônio, mas a gente trata como se fosse H+ também, é uma definição. Então, esse H+ é o hidrônio, certo? E é a concentração desse hidrônio que vamos levar para essa relação para determinar o pH, que é dado por menos log da concentração de H+, que é o hidrônio, certo? Que a gente já definiu aqui na solução. Então, essa concentração de H+, que temos que determinar para estabelecer o pH da substância, certo? Que é conhecida como potencial hidrogeniônico e é fundamental para medir o nível de acidez ou de basicidade. Então é aquela questão. Essa relação aqui, pessoal, isso aqui significa log na base 10, quando não tem a base, tá? E ela é dessa forma porque ela trata muito, né, os valores de concentração de H+, que está
né, na faixa de potência de 10, certo? Então, para estabelecer um pH inteirinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 14, certo? Essa relação, ela trata muito bem isso, certo? Então, veja, o pH está relacionado com a concentração de H+, e ela é estabelecida por esse menos log da base 10, certo? Tudo bem? E o que acontece? O pH, ele determina a acidez ou a basicidade da substância. Quanto maior o pH, mais base a substância é. Quanto menor o pH, mais ácido a substância é, certo? Isso é uma relação direta, né? E nós temos aqui, ó, quanto maior a concentração, né, de H+, quanto maior a concentração de H+, a gente vai ver aqui dessa relação que o pH se torna menor. E do contrário, quanto menor a concentração de H+, nós temos o resultado aqui maior, certo? Então, isso é tudo por conta desse menos, tá? Que está na frente. Então, a questão da basicidade é quanto menor a concentração de H+, e a acidez é por ser maior a concentração de H+. Isso determina a concentração de hidrônio também, antes e após uma reação, certo? Então veja, o pH aqui está bem distribuído a questão da escala. Quanto menor o pH, é só acompanhar a seta aqui, ó. Quanto menor o pH, maior o que? A acidez da substância. Isso partindo do 7, tá? Do 7 para baixo, aumenta o teor de acidez da substância. Do 7 para cima, no caso, na ordem crescente dos números, né? 8, 9, 10, 11, 12, aumenta a basicidade. E, por consequência, diminui a acidez. Isso aqui são o que? São inversamente relacionados, né? Quando aumenta a basicidade, diminui a acidez e vice-versa, certo? As substâncias que têm valor de pH igual a 7, certo? Elas são consideradas substâncias com pH neutro, certo? E um pouco acima, um pouco abaixo, você tem ali uma transição de acidez e basicidade, tá? Além do potencial hidrogênio iônico, você tem outro potencial também, que é chamado de hidroxigeniônico, hidroxiliônico, certo? Que é o POH. Então a soma do pH mais o POH é igual a 14, certo? Esse POH é estabelecido pela concentração de hidroxila, né? Que é o OH-. Então essa concentração de hidroxila me dá essa relação, me dá essa relação de acidez e basicidade, só que uma interpretação contrária do pH. Então, no caso do POH, quanto maior a concentração de hidroxila, certo? Maior é o nível de basicidade da substância. Quanto menor a concentração de hidroxila, né? Maior é o nível de acidez da substância, certo? É só pensar em termos de concentração, tanto do hidrônio quanto da hidroxila, certo? A escala ao lado mostra os registros de acidez e de basicidade das substâncias. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O que seria sistemas tampões? Né? Os sistemas tampões está muito relacionado com o controle do pH. Então, no nosso organismo, a gente pode dar exemplo de vários sistemas tampões que tem como objetivo o controle do pH para desenvolver o processo biológico corretamente. Agora, esse pH pode ser de vários valores, né? No sangue, principalmente no plasma sanguíneo, por exemplo,
o pH é de 7,42, variando 0,3 para mais ou para menos, né? Então, o sistema tampão, né, específico no plasma sanguíneo, ele age de maneira a equilibrar, né, em 7,2 para 0,3 para mais, 0,3 para menos, certo? E esse sistema tampão ele é muito importante, porque se, por exemplo, no plasma sanguíneo o pH aumenta muito, certo? O que acontece quando o pH aumenta? O pH, o sangue fica bem mais básico, aumenta o teor de basicidade, né? E se for muito baixo o pH, se cair para 5, né, 4, aumenta o teor de acidez no sangue. Isso pode provocar várias situações complicadas, né, no plasma sanguíneo e poderá acarretar uma série de problemas, porque o sangue ele circula por todo o corpo, certo? E poderá, por exemplo, alterar na questão das substâncias que de alguma maneira fazem parte do processo ali, de algum processo metabólico importante, né? Esse sangue ele leva, né, essas substâncias para as células, e as células elas realizam processos metabólicos na tentativa de gerar energia ali, né, para o sistema a qual ela é constituída, né, e promover as suas funções, para que possa promover as suas funções. Então, se o sangue ele não está com pH nessa faixa de 7,2, 7,42, 0,3 para mais, 0,3 para menos, e pode gerar uma série de complicações, porque várias reações poderão acontecer ali pela presença muito maior de hidrônio ou de hidroxila. E então os sistemas tampões eles vão ali regular, no caso são misturas reguladoras que vão de alguma maneira controlar o pH, certo? Esse controle, pessoal, é chamado de efeito tamponante, certo? Então, o que acontece? O tampão, como a gente assim se descreve, no caso fala sobre o sistema, esses tampões, ele recolhe prótons, certo? Na tentativa de controlar o pH, ou então ele fornece prótons na tentativa de controlar o pH. Os tampões que recebem prótons, eles são chamados de aceptor. Os tampões que doam prótons, eles são chamados de doador, certo? O tampão não impede mudança no pH, mas atenua consideravelmente essa mudança. Existem várias combinações de pares conjugados aceptor-doador de prótons que funcionam na faixa do pH onde se encontram os sistemas biológicos. Sem esses tampões, a existência dos seres vivos torna-se impossível. Então veja a importância dos sistemas tampões na tentativa do controle do pH no sistema, nos organismos, certo? Então vamos lá. Veja, aqui é um exemplo de sistema tampão, né? Então veja, tem uma um acetato de sódio aqui, né? E de alguma forma ele vai dissociar e vai liberar sódio H+, e essa quantidade aqui é chamada de base acetato, certo? Essa base acetato pode se comportar como um aceptor, certo? Então veja, o sistema tampão ele age sobre essa substância e vai liberar o que? No caso, ele vai receber esse próton aqui, certo? Vai receber esse próton dessa substância. E em função do recebimento desse próton que está nessa substância aqui, que é o acetato de sódio, certo? Ele vai liberar o que? Uma base acetato,
certo? Então, vamos pensar na solução. O sistema tampão age, então a solução ela vai ganhar esse próton aqui, certo? Eu estou pensando em uma solução isolada. Vamos pensar que uma solução bem mais geral, existem várias soluções específicas, e isso aqui vai fazer parte de uma solução mais geral, onde esse sódio aqui poderá reagir com outras substâncias na tentativa de alterar o pH, certo? Ok? E aqui eu tenho o doador. Vamos pensar que o sistema tampão, de alguma maneira, ele age na tentativa de doar o quê? Um H+. Então, o doador, ele vai provocar aqui um aumento na acidez da substância, certo? E, consequentemente, uma diminuição do pH. Aumenta a acidez, diminui o pH, não é isso? Então, o doador ele tem essa particularidade de doar, certo? Prótons, ou principalmente hidrônios, próton H+, na tentativa de equilibrar o pH daquela substância, certo? Ó, o acetato de sódio se dissocia completamente e a base acetato está pronta para receber prótons H+, certo? Então aqui ele vai reagir de maneira que, se essas duas reações estão numa solução bem maior, esse aceptor ele vai receber H+, certo? Na tentativa de controlar isso aqui, enquanto o que foi dissociado aqui pode reagir com outra substância ou pode reagir também com a base acetato na tentativa de controlar essa basicidade ou essa acidez, certo? Então aqui, ó, esse ácido acético, né, que no caso aqui se dissocia, está pronto para fornecer prótons para quando houver necessidade, tá bom? Só uma reaçãozinha aqui, só para a gente verificar que as substâncias elas são denominadas como aceptor e doador, tá? O conhecimento do pH de fluidos biológicos e de soluções de laboratórios é de importância primordial, certo? Então veja que é o que a gente já discutiu, né? Que o controle do pH é essencial e também a gente pode fazer procedimentos, né, medicações e tudo para também de alguma maneira controlar esse pH ou até mesmo ajustar os sistemas tampões, né? Não sei se eu deixei claro isso, mas todos esses procedimentos sobre a solução ou sobre os sistemas tampões poderão, a gente poderá ali no caso desenvolver esses procedimentos na tentativa de ajustar o tampão ou ajustar o pH da solução, certo? O uso de indicadores é hoje muito facilitado com fitas de papel ou de plásticos impregnados com as substâncias que determinam o pH da solução. Então veja, nós temos vários indicadores de pHs. Aqui existem alguns exemplos. Metânio amarelo, a tropeolina, bromofenol azul, bromocresol verde, metil vermelho, fenol vermelho, nitramina, são substâncias que de alguma maneira eles indicam o pH da substância. E eles poderão fazer parte de qualquer outro tipo de material, como fitas, plásticos ou qualquer outra coisa a quais a gente poderá pegar a solução e colocar sobre o material. E lá ele vai te indicar se a substância é ácida ou se a substância é básica, certo? Esse material aqui é composto de metânio amarelo. Quando eu colocar a substância sobre o material, ele poderá me dar uma cor vermelha ou amarela, certo? Do indicador. Então, se o indicador me dá vermelho, a substância é ácida. No caso, metil amarelo, né? Se o indicador me dá a cor amarela, a substância é básica, certo?
e assim por diante. A gente pode fazer isso na tropeolina, também indica a mesma coisa, vermelho para acidez e amarelo para basicidade. Aqui um outro diferente, a nitramina, indica a cor incolor, né? No caso ela fica incolor para a substância ácida, e a nitramina fica marrom para substâncias básicas. Então basta pegar uma amostra da substância e colocar sobre esses materiais que eles vão te indicar se a substância é básica, se a substância é ácida. Ok? Equação de Henderson-Heisenberg. Na dissociação de ácido fraco, qualquer, por exemplo, nós podemos o quê? Pensar em um ácido, no caso, que tenha em sua composição o hidrogênio, certo? E junto a ele nós temos o que? Um aceptor, né? No caso aqui é uma substância que ela vai o que? Ela vai aceitar um próton, certo? Enquanto o doador ele vai doar um próton, o aceptor vai receber um próton, certo? Então aqui, quando faz a dissociação, você tem o H+ liberado e o aceptor, certo? E forma um par doador. No caso aqui, o doador será o H, o HA, e o aceptor será o H-. O H- e vai receber um próton, certo? Então a gente tem essa estrutura aqui, no caso essa reação química, estrutura química, né, de reações. Doador, né, ele vai se dissociar em próton mais aceptor, que é uma substância que tem uma afinidade elétrica para receber prótons, tá? Onde o próton é o próprio H+, certo? Então veja, nós chegamos aqui ao que chamamos de constante de dissociação. Isso aí é uma definição lá na química, que essa constante ela promove essa questão das concentrações, tanto no lado do produto quanto no lado do reagente. Então ela define aí a questão da concentração tanto antes da reação quanto após a reação, certo? E o que ela faz? Essa constante aqui ela vai pegar as concentrações no produto, que no caso é H+, mais a substância de caráter aceptor, isso aqui são concentrações, tá? E dividir pela concentração do doador, que é outra substância também de caráter, né, doador. No caso é um caráter tamponante, né, que vai doar prótons, certo? Tudo bem, pessoal? Então aí, se eu pegar essas relações, essa relação aqui de concentração, e eu vou passar o que? O H+ dividindo e o K dividindo para o outro lado. Aí vai ficar 1 sobre H+ igual a 1 sobre K vezes A dividido por D. A de aceptor e D de doador. Quando eu faço o logaritmando tanto de um lado quanto do outro, vou logaritmar na base 10. Aí vai acontecer o que? Essa parte logaritmada, vamos dizer assim, vai ficar menos log da base 10 H+, certo? E esse menos log da base 10 H+ é o próprio pH. Isso vai ser igual a menos log do K, que é a constante de dissociação. Isso aqui eu vou definir como pK, certo? Potencial de dissociação, certo? Está bem relacionado com as concentrações tanto no reagente quanto no produto. E aqui eu vou ter essa quantidade aqui que é específica do aceptor sobre o doador, certo? Então, essas quantidades que aparecem aqui também poderá
a gente poderá saber de antemão essas quantidades, né, no sistema tampão, para determinar o pH que ele está controlando ali, que ele vai controlar, certo? Então isso vai depender muito da forma específica do tampão, certo? Quando há adição de ácido, a gente pode promover outras situações. Por exemplo, quando há uma adição de ácido, a tentativa de controlar o pH de maneira externa, sem auxílio do tampão, vamos pensar assim, se a gente vai ingerir algum medicamento, então você vai de alguma maneira aumentar a acidez daquele sistema tampão. Quando você aumenta a acidez do sistema tampão, essa relaçãozinha promove uma certa mudança, certo? A acidez ela está muito relacionada com quem? Com quem recebe prótons, no caso o H+, certo? Então quem recebe, que é o aceptor, certo? O esse D aqui, ele vai fazer o que? Ele vai diminuir aqui no aceptor, certo? Enquanto quem recebe o alcali, que é o A, ele vai o que? Diminuir no doador, certo? Ele vai sofrer uma pequena mudança na tentativa de calcular o novo pH da substância, certo? Então aqui no caso o D está relacionado com a adição de H+, e o A está relacionando com a retirada de H+, ou seja, então a entrada de alcali, que está relacionada com a basicidade, certo? E a adição de acidez está relacionado, né? Na verdade, a adição de substâncias ácidas, né? Com ácido, está relacionada com a acidez, certo? A adição do ácido diminui o valor do pH. Então veja, o D não está relacionado com a acidez, certo? Então, o que vai acontecer com o pH? O pH vai diminuir. Então é por isso que o D diminui com o A, certo? Então essa quantidade que recebe H+, ela vai, se ela recebia X, ela vai receber X menos alguma coisa, certo? Vai diminuir esse recebimento de H+, né? E diminuindo esse recebimento de H+, vai diminuir o pH, certo? Porque eu estou adicionando o D ele vai diminuir, porque o D ele diminui o pH da substância. E o D está relacionado com substâncias ácidas, certo? Enquanto o A ele está relacionado com substâncias básicas, então ele aumenta o pH, por isso que ele vai somar aqui em cima. Se em uma situação subtrai, embaixo já soma. Se outra situação soma, embaixo já diminui, certo? Então basta saber isso, né? No caso da adição de substâncias ácidas, o pH diminui, então eu diminuo aqui em cima. Se eu diminuo aqui em cima, embaixo eu somo com D, com Dzinho, né? E do contrário, se eu aumentar a basicidade, eu vou aumentar o pH. Se eu aumentar o pH, eu somo com o aceptor. Se eu somo em cima, embaixo eu tenho que diminuir, certo?